coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, irmão, essa passagem aqui, para que nós venhamos acalmar o nosso coração, não se preocupar com o dia do amanhã. Hoje é o último dia do ano, o último sábado, mas que nós venhamos analisar nossas vidas a cada dia e saber que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que na palavra do Senhor diz que buscando o reino do Senhor e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Então, que nós venhamos estar com esse pensamento em nossas mentes, buscar primeiro ao Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e estar com essa esperança que o amanhã pertence a Deus, o novo ano pertence a Deus e que todas as coisas já estão na mão do Senhor e que tudo está no controle da mão de Deus. Gostaria também, irmão, de ler o livro aqui de Mateus 14, verso 22. Que fala assim: logo ao sair, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde lá, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: e é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então aqui, irmão, nessa passagem que Jesus ele anda sobre o mar, nós vemos que ali, imediato, o vento estava naquele mar muito açoitado, estava aquela ventania, porque o vento estava ao contrário. E nós vemos que aqueles discípulos, eles estavam com medo. Quando eles viram Jesus vindo na direção deles, imediatamente eles achavam que era um fantasma. Mas aí Jesus, ao perceber aquele medo deles, Jesus disse que era ele e que não é para ter medo. E aí Pedro, ele disse: se és o Senhor mesmo, deixa que eu ande sobre as águas, que eu vá até ti. E ele foi e disse: venha. E Pedro foi. Então, irmãos, nós vemos que na caminhada de Pedro, ali sobre as águas, ele teve medo. Na hora que ele olhou para o vento e olhou para um lado e para o outro e teve medo, ele começou a afundar. Então, irmão, essa passagem de hoje, trazendo aqui para nossas vidas atuais, é praticamente a mesma coisa. A gente às vezes tem medo e clama por Jesus. E Jesus, ele diz: venha até mim, eu sou contigo, venha, sou eu. E a gente aceita Jesus, a gente vai até Jesus. Mas aí quando vem os vendavais, a gente olha para a tempestade
tempestade das nossas vidas, a gente começa a afundar. E muitas das vezes até se desviar do caminho. Nós vemos que Pedro ele estava andando bem. Ele confiou em Jesus Cristo e ele estava andando bem sobre as águas. Ele chegou a andar. Ou ele afundou porque ele olhou para a tempestade. Então, irmãos, cada vez que nós olhamos para as nossas próprias dificuldades, queremos resolver com a força das nossas mãos, a gente afunda, a gente se desvia do caminho do Senhor. Mas quando clama por socorro, Jesus ele faz o quê? Está de mão pronta para socorrer. Assim como ele esteve com Pedro. Quando Pedro gritou, Senhor, estou me afundando. Jesus veio, pegou na mão dele. E aí ele começou a andar novamente. Então, irmão, não é diferente com as nossas vidas cristãs. Nessa caminhada desse mundo. Às vezes, nós estamos andando com Cristo. Estamos andando em direção a Cristo. Nós estamos andando no caminho certo. Mas muitas das vezes, a gente tira o olhar de Cristo e olhamos para a tempestade, olhamos para a profundidade do problema. Naquele momento, Pedro pensou, olhou para o vento, olhou para a profundidade, e quando ele foi pensar nessas coisas, desviou o sentido do Pai, desviou o sentido de Jesus Cristo. E ali foi onde ele começou a afundar. Essa representação aqui, que é Jesus, ele andou sobre o mar, né, que Pedro veio, aqui é para mostrar para nós que enquanto nós estivermos olhando para Cristo, nós estamos firmes. Não importa se é por cima do mar ou se é em terra firme. Se estivermos com Cristo, nós não vamos afundar. Porque o Senhor, quando Ele está no barco, pode até vir as tempestades. Se estiver muitas pedras no caminho, e Ele não tirar as pedras, nós não vamos estar preocupados com o dia do amanhã. Basta buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Porque se a pedra está muito grande e não dá para o barco passar, Deus vai subir a água para que o barco passe por cima. Se Deus não acalmar a tempestade do mar, mas Ele vai fazer com que o barco fique mais firme. Se a tempestade das nossas vidas está muito grande, e Deus está permitindo que ela continue, mas ela vai nos fortalecer em espírito para que nós venhamos suportar o processo. Porque muitas das vezes o que passa na vida da gente não é para a morte, mas é para nos deixar mais fortes na presença do Senhor. Porque basta a gente não desviar o olhar de Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as coisas serão acrescentadas, e buscar também olhar para Cristo. Porque Ele tem a situação no controle das mãos dele. Jesus Cristo em momento algum perdeu o controle do barco. Em momento algum Ele perdeu o controle das nossas vidas. Deus Ele está no comando das nossas vidas, mas só que nós devemos estar constantemente analisando as nossas vidas, buscando melhorar cada dia como cristão, orar pelos outros, ter compaixão, né? Ter aquele amor, assim como Jesus teve aquele amor pelos aqueles discípulos que estavam no barco. Nós vemos que Pedro, ele duvidou de Jesus Cristo. Pedro ali achou que fosse realmente um fantasma. Então ele disse, Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir até ti. E ele disse, venha. Porque Jesus ele estava com convicção e com certeza de quem ele é. Então, irmãos, Pedro ele teve aquela fé de ir até Jesus. Porque se ele estava pensando que era um fantasma, mas ele teve coragem de botar o pé na água. E quantas das vezes, irmãos, a gente sabendo que Jesus Cristo está no nosso barco, está em nossas vidas, mas nós temos medo de botar o pé na água. Muitas das vezes nós temos medo de dar um passo à frente, de dar um passo adiante. Com medo dos falatórios, com medo da tempestade. Então, irmãos, que nós venhamos analisar nossas vidas, pedir cada dia a Deus, pedir a Deus discernimento de espírito, pedir a Deus capacidade, porque Ele nos fortalece em meio à tempestade. Ele fortaleceu cada um dos discípulos, não é diferente hoje. Jesus Cristo, quando Ele subiu para o céu, Ele não deixou nós órfãos.
Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador. Por mais que esteja acontecendo tempestade em nossas vidas, que nós venhamos ter bom ânimo, que nós venhamos ter esperança, que nós venhamos olhar para o céu, buscar a Cristo. Como eu gostaria, irmão, de falar um pouco sobre a história, né, de Sansão.